Fala aí, meu povo. Na aula de hoje nós vamos falar das bases, né? Lembrando que nós começamos com ácidos e agora nós vamos para as bases. A gente caracteriza como base aquelas substâncias que, quando colocadas em contato com a água, geram íons OH menos, tá? Como seu único ânion. E aí, primeira diferença para o ácido, lembra? Ácido, quando colocado em água, gerava íons H+, como único cátion. As bases vão gerar OH-, tá? Como único ânion. Lembrando de duas coisas. Esse sinalzinho de menos quer dizer que está ganhando elétrons, né? E ânion também. O que é um ânion? É um átomo, né, que está ganhando elétrons, tá? Uma grande parte das bases, né, a maioria das bases são compostos iônicos, né? E como um composto iônico, ela é formada por um metal, representado aqui pelo M, né? E OH-, tá? Então eu tenho um metal e um ametal, tudo bem? A gente tem como estaçãozinha aí a amônia, tá? Mas a gente vai vendo isso ao longo da aula. Também é importante dizer que as bases elas conduzem corrente elétrica, tá? Dentro de uma solução aquosa. E hoje a gente vai falar especificamente da nomenclatura das bases, que, de boa, é 2.457 vezes mais fácil que a nomenclatura dos ácidos. A nomenclatura dos ácidos tinha uma série de regras, né? Vocês devem lembrar. A nomenclatura das bases é muito suave. Então, basicamente, tá? Né? A gente vai ter o nome da nossa base vai ser composto por hidróxido de e o nome do nosso cátion, tá? E aí, como que vai ficar isso? Olha só. Então, digamos que a minha base seja NaOH. Então, eu tenho aqui o sódio, né? Que é o meu cátion, e a minha hidroxila. Então, que é o OH. Então, como é que ficaria a nomenclatura? Hidróxido de sódio, né? O cátion, né? O sódio, Na+, hidróxido de sódio. O KOH, então eu tenho a minha hidroxila e o potássio, então ficaria hidróxido de potássio. Vamos olhar aqui o magnésio, que aparece muito também. Então, hidróxido de magnésio. CaOH2, ó, hidróxido de cálcio, tá? Então, assim, é muito tranquilo. E para não parecer assim que, estamos falando de base, é algo que não tem nada a ver, que eu não consigo, né, colocar no meu dia a dia, nós usamos bases, né, no decorrer dos dias sem até saber, né, sem perceber. Um exemplo é o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é a nossa famosa soda cáustica, né, que é utilizado bastante para limpeza, lembra? É bem corrosivo, né? Utilizado como desengordurante, utilizado para desentupir pias, né? Para desentupir vaso, né? Já viu quando você dá aquela, pô, entupiu o vaso, tua mãe já tentou de tudo, nada funcionou. Jogou água, nada. Enfiou a garrafa PET, nada. Não sei se vocês já viram. Tem um vídeo no YouTube, coloca lá. É como desentupir vaso, né, com garrafa PET. Olha, funciona que é uma maravilha. Mas tentou a garrafa PET, também não funcionou. Taca-lhe soda cáustica, tá? Às vezes você encontra no mercado com o nome de diabo verde também. Mas nada mais é do que hidróxido de sódio e funciona que é uma maravilha, tá? Uma outra também que a gente utiliza aí no nosso dia a dia é o hidróxido de magnésio, tá? A gente encontra muito como leite de magnésio, que é um antiácido, tá? Também é utilizado em casos de prisão de ventre, né? Então elas estão aí no nosso dia a dia. Tem outros exemplos, mas a gente não vai ficar abordando aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Como nem tudo são flores, nós temos algumas particularidades aí em relação à nomenclatura dessas bases, só que, como eu falei, são muito mais suaves que o caso dos ácidos, tá? Então, primeiro vamos dar uma olhada no seguinte, né? A gente considera dois tipos de elementos para poder fazer a nomenclatura das nossas bases, tá? Os elementos de carga fixa e os elementos de carga variável. Então, nos de carga fixa, você não vai ter nenhuma alteração naquela nomenclatura que eu já falei com vocês. Então, ó, nós temos elementos da família 1A, como lítio, sódio, potássio, né? E esses elementos da família 1A, eles sempre vão ter carga 1+, tá? Os elementos da família 2A, como magnésio, cálcio,
tá? Eles vão ter carga 2+, né? E aí eu separei alguns íons para você, tá? Por exemplo, o zinco que tem carga 2+, o alumínio tem carga 3+, tá? Bem tranquilo. Então, para esses elementos, não vai ter nenhuma alteração na nomenclatura. Então, por exemplo, se eu tivesse ali LiOH, hidróxido de lítio, NaOH, hidróxido de sódio, como a gente já viu lá, o MgOH2, hidróxido de magnésio, né? E por aí vai. Agora, a gente só tem que tomar cuidado com os elementos de carga variável, tá? Porque eles têm uma nomenclatura um pouco mais específica. Então, primeiro, o que seria um elemento de carga variável? É exatamente o que o nome diz. A carga dele realmente varia. Então vamos pegar o ferro como exemplo. Eu tenho ferro com carga +2, mas também tenho ferro com carga +3. Tá? E aí, como que ficaria isso? Primeiro exemplo aqui, o meu FeOH2. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou olhar é a hidroxila. Se está ali OH2, quer dizer que aquele meu ferro, né, antes de formar esse hidróxido de ferro, ele era Fe2+. Então, eu sei que a carga dele era 2+. E aí eu tenho dois jeitos de eu fazer essa nomenclatura. Eu posso colocar hidróxido de ferro 2, tá? Por que 2? Porque a carga é 2+. Ou eu posso chamar ele de hidróxido ferroso. E por que o ferroso? O que acontece? Nos meus elementos de carga variável, o que tem menor carga, eu posso utilizar o sufixo oso. O que tem maior carga, eu utilizo o sufixo ico. Como que isso ficaria na prática? Então, vamos olhar para o FeOH3. Né? De cara já dá para ver que a carga dele era +3. Então, eu posso chamar ele de hidróxido de ferro 3, ou posso chamar ele de hidróxido férrico, né? Porque eu tenho ali na minha nomenclatura o ferro, né, o meu cátion, mais o sufixo ico, então ficou férrico, tá? Vamos olhar mais um exemplo desse, olha só, o Cu, né? Ninguém riu porque eu falei Cu, sem espero, mas vamos lá. Cu, cobre, né? Então, olha só, eu tenho o cobre com carga +1 e tenho o cobre com carga +2, então, ou seja, a carga dele é variável. E aí o mesmo esquema, quando eu tenho elementos com carga variável, o elemento com a menor carga eu utilizo o sufixo oso, e o com a maior carga eu utilizo o sufixo ico. E aí como que ficaria isso? Olha só, o QOH seria o quê? O meu hidróxido de ferro 1. Ah, mas eu preciso... Desculpa, o cobre. O meu hidróxido de cobre 1. Ah, mas eu preciso colocar 1 nesse caso? Precisa, porque ele é um elemento de carga variável. Então você coloca, né, essa numeração em romanos no final para você poder, para quem estiver lendo aquilo ali, entender que ele era o cobre 1, né, o cobre com carga +1. Se você botasse cobre 2, ele seria a pessoa que lesse ali, ela iria saber que é o cobre com carga +2, tá? Assim como no exemplo de baixo, ó, QOH2. Então, pode ser hidróxido de cobre 2 ou hidróxido cúprico. Tranquilo? Bem suave, né? E aí vamos fazer uma engenharia reversa, né? Vamos fazer o contrário. Ao invés de eu dar agora a fórmula, né, eu vou dar a nomenclatura e vocês têm que colocar essa fórmula. Então, primeiro vamos lá para o hidróxido de lítio, tá? Então, eu vi anteriormente que o lítio, ele tem carga +1, né? Então, o que eu vou ter? O meu cátion seguido de OH. Então, olha só, Li mais, né? Por que mais? Porque a carga dele é +1, OH menos, né? Vamos olhar o hidróxido de zinco. O meu hidróxido de zinco, ele é da família 2A, né? Então, eu já sei que o meu cátion, ele vai ter carga +2. Então, vai ficar o zinco, Zn mais 2, OH menos, né? Ah, mas vai ficar, é assim que fica? Não, mas daqui a pouco eu vou voltar. Por enquanto, segura aí. Deixa eu mostrar para vocês o hidróxido de alumínio. Alumínio, eu vi lá, né, no nosso conteúdo, que ele tem carga +3, então Al 3+, OH-. Aí vamos voltar no hidróxido de zinco agora.
Olha como que está aqui, Zn2+, né, está indicando o meu cátion e a minha hidroxila, né? Eu acho que eu nem falei isso, mas OH é hidroxila, né? E aí, eu não posso deixar ele assim. Então, como que funciona? Igual eu mostrei, igual a gente já viu em aulas anteriores, olha só. O meu 2+, ele vai passar lá para o OH, tá? Eu vou trocar o lado das cargas. E aí vai ficar ZnOH2. Essa é a forma correta de eu representar esse hidróxido de zinco, tá? De eu representar pela fórmula. Aí vamos olhar o hidróxido de alumínio, que era Al3+, OH-. Como que vai ficar? AlOH3. Bem suave, né? Muito tranquilo, tá? Vamos praticar um pouquinho, só para vocês, para ver se vocês entenderam mesmo. Isso aqui foi uma questão do Enem 2018, tá? Então, olha só, assinale a alternativa que enuncia as nomenclaturas corretas das seguintes bases, né? Respectivamente, NaOH, MgOH2, CaOH2 e AlOH3. Então, vamos tentar entender o exercício. Ele quer apenas que você dê os nomes, né? Ele deu a fórmula e quer que você nomeie. Então, pô, NaOH foi o primeiro que a gente viu, né? Não tem nada demais para fazer, porque o sódio ele é mais um, né? Então, o que eu tenho ali? Hidróxido, lembra da nomenclatura? Hidróxido de mais o nome lá do elemento. Então, hidróxido de sódio, né? Sabendo que é hidróxido de sódio, eu já elimino a A e elimino a letra D. Eu vou ficar só com a letra B e com a letra C. E aí eu tenho MgOH2. Se o é MgOH2, isso aí quer me dizer o quê? Que o Mg era 2+. Se ele é 2+, eu lembro que o magnésio ele tem carga fixa. Ele está na família 2A. Então eu não preciso mexer, não preciso fazer nada, né? Como é que vai ficar a nomenclatura? Hidróxido de magnésio. E aí, deixa eu olhar minhas respostas aqui. Eu tenho AB, hidróxido de magnésio, pode ser, né? AC, hidróxido de magnésio 2. Por que hidróxido de magnésio 2 está errado? Porque eu só coloco essa numeração em romanos quando eu estou trabalhando com elementos de carga variável. E isso não é o caso do magnésio. O magnésio tem carga fixa, então ele não teria esse 2 em romanos no final. Tá? Então, só daí eu já sei que a alternativa correta é a B. Mas vamos só terminar para conferir. CaOH2 é hidróxido de cálcio, confere. E AlOH3, hidróxido de alumínio, também confere. Então, realmente, a resposta correta é a letra B. Uma questãozinha mole para vocês já teriam acertado lá no nosso Enem de todo ano, que eu espero que seja adiado, né? Porque esse ano não dá, tá muito complicado. Então, ó, até a próxima aula. Dúvidas, já sabem, me chamem que a gente desenrola.